sobre a fonte de alimentação para computadores. Porque na verdade é uma fonte bem legal que a gente pode estar utilizando para poder trazer ela para a bancada. Ela consegue gerar, originalmente, segundo na lateral aqui, vocês podem ver, depois eu vou mostrar na foto, tensões de 3,3, 5 volts e 12 volts. Ou seja, nas suas saídas a gente consegue até essas tensões reguladas e estabilizadas. E também a gente consegue ver que o quanto de corrente é capaz de ser consumido nessa fonte minha aqui é um valor bem elevado. A gente tem cerca de 15 amperes, tem alguns parâmetros aqui de 12 volts de 20 amperes, 5 volts que são 15, 3,3 dá 14 amperes, ou seja, a gente tem até um lado aqui que é simétrico da fonte, onde a gente tem mais 12 e menos 12, que a gente consegue tirar 19 amperes, ou seja, a gente tem até aqui uma fonte simétrica também. Então a gente tem uma série de saídas muito bacanas na fonte de computador que a gente pode estar fazendo uso para poder montar uma fonte de bancada. Uma fonte onde você pode botar uma chave seletora e essa chave seletora vai fazer com que você consiga obter diferentes saídas, diferentes tensões de acordo com o que sua fonte de computador for capaz de fornecer. Bom, atrás da fonte de computador a gente pode ver que tem uma tomada, onde a gente já conhece tradicionalmente que essa parte fica virada para fora, lá no gabinete do computador. Alguns têm uma chavinha, um interruptor aqui, e esse aqui é um que tem. O outro dispositivo que tem também é uma chave HH para poder informar qual a tensão da rede elétrica que está ligando, se é 127 ou 220 volts. E aí, uma vez colocado na tomada, a gente vai fazer o quê? Ligar essa chavinha. Só que quando você fizer isso, a fonte, provavelmente se for uma fonte mais moderna que eu digo já de muitos anos para cá, se você fizer isso ela não vai funcionar. Você vai até achar que está com defeito, mas ela não vai funcionar pelo seguinte: as fontes antigamente, quando a gente mandava desligar o computador, e ela no software desligar e ficava aquela tela falando, agora você já pode desligar o computador. Ou seja, você ia lá depois no interruptor do computador e desligava. Hoje não. Hoje, pelo software, quando a gente manda desligar, ele já desliga automaticamente todo o hardware do computador. Como é que ele faz isso? O software manda uma informação lá pela placa-mãe e chega até a fonte de alimentação falando, a fonte, desliga agora. Isso é feito que através de um chaveamento que existe aqui, que eu liguei diretamente. Eu peguei o fio verde, que é o único que tem aqui, só tem um fio verde, e liguei no fio preto. Quando eu faço essa ligação direta, significa que se eu ligar agora a fonte aqui no interruptor, ela vai funcionar. Mas se eu tirar essa ligação aqui do fio verde com o fio preto, não vai mais funcionar a fonte quando a gente acionar a chave aqui. Então agora, eu acionando a chave, a gente vê que ela liga, já está saindo vento aqui da ventoinha aqui atrás, e já tem as tensões disponíveis aqui para que nós possamos trabalhar. Esses outros cabos aqui, na verdade, são tensões que a gente consegue dentro desse conjunto todo aqui que liga na placa-mãe. É porque aqui a gente tem umas fontes separadas que vão em dispositivos, como em HD, até coisas mais antigas, em floppy disk. E isso tudo aqui vai alimentar esses outros dispositivos. Mas essas mesmas alimentações a gente tem aqui nesse monte de fios aqui nesse conector. E como saber qual a cor do conector e qual a tensão que dá? Isso é simples, conforme eu estava olhando aqui na lateral e falando para vocês. Tem uma imagem, essa imagem que vocês podem conferir aí, então deem uma olhada nessa imagem. Nessa imagem, vocês podem observar que através das cores dos fios, a gente consegue saber o que é obtido em cada um dos terminais desse conector aqui. Então, a grande dica é olhar do lado da fonte após fazer a conexão direta do fio verde com o fio preto, para que a gente consiga ligar a fonte. Uma vez ligada a fonte, vocês vão ver, eu vou fazer algumas medições aqui com o multímetro, vou colocar a câmera mais perto e vocês vão poder observar que eu tenho várias tensões disponíveis aqui na fonte de computador. Ok? Então vamos acompanhar a medição das tensões. Então eu vou fazer uma medição aqui, vou pegar o fio laranja com o fio preto. Então eu tenho aqui o laranja juntamente com o preto. E eu tenho 3,3 volts, ok?
Agora eu vou medir o azul com o preto. Azul com o preto. E eu tenho 12 volts. Agora eu vou ligar o lilás com o preto. E eu tenho 5 volts. Aqui vocês podem ver no detalhe a ligação que eu fiz para que a fonte funcione, né? Então aqui a gente tem o verde com o preto. E se eu tirar, vocês estão vendo que a ventoinha está funcionando. Se eu tirar, parou. Desliguei a fonte. Bom, como vocês puderam perceber, é um recurso bem bacana, né? E é algo barato, aonde é possível, através de uma fonte de computador, conseguir uma série de tensões, diferentemente do que eu mostrei anteriormente em um outro vídeo, falando de uma fonte chaveada comercial, onde ela é capaz de fornecer 12 volts, ou tem outros modelos que fornecem 24 volts. Mas você não tem outras tensões disponíveis, você tem até um pequeno ajuste aonde é possível regular esse 12 volts para ficar 12,1, 12,2, 11, alguma coisa, ou 12 redondo da forma como você queira. Mas não tem essa disponibilidade de uma série de tensões. Esse vídeo que eu estou falando da fonte chaveada, se vocês quiserem dar uma olhada, está aqui na descrição. Na descrição vocês podem assistir. Bom, essa daqui também é uma fonte chaveada, mas ao contrário daquelas fontes lineares onde nós temos os pesados transformadores, os indutores que nós temos aqui são bem menores, são transformadores bem menores, já que ela funciona de uma forma completamente diferente da forma como a fonte tradicional chamada linear funciona. Só por curiosidade, eles acabaram optando, e essa foi uma necessidade por optar por uma fonte chaveada, no caso do computador, devido ao alto consumo de um computador. E se você fosse utilizar uma fonte linear, pelos altos transformadores, pesados transformadores, todo o conjunto ia ficar muito mais pesado, ia ficar muito maior, muito mais pesado, e aí isso levou a pensar no uso da fonte chaveada, no caso dos computadores, e não numa fonte linear com grandes transformadores que precisam ser maiores e grandes capacitâncias também, à medida que a gente vai tendo uma necessidade de consumo de corrente maior. Tá? Então aqui a gente tem uma fonte chaveada onde a gente consegue até 20 amperes, e para a gente conseguir algo do tipo, com um transformador, nós precisaríamos de um mega de um transformador bem grande, e isso tornaria o computador muito mais pesado do que ele já é, né? Então é isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, e a gente fica aí até um próximo vídeo. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.